A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que você está esperando? Inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Você tem uma oportunidade muito importante de nos ajudar. É usando 3C. Curta, comente e compartilhe. 3C, tá? Quando você faz isso, você está ajudando ao nosso canal a crescer de relevância e a cada vez mais produzirmos novos vídeos, tá bom? Então dê um like, faça um comentário, isso vai nos ajudar muito, tá? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica bem interessante. Eu vou dar como título Priorizando o Reino de Deus. Esta dinâmica ela vai mostrar que Deus ele honra aqueles que têm compromisso com a sua verdade e coloca o seu reino em primeiro lugar. Usando o quê? Um relógio, né, um relógio de parede como ilustração. Se você não tiver o relógio de parede, você pode também usar uma foto de um relógio, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então, como você já viu, né, você vai precisar, com material didático, de um relógio grande, tá? Ou então a foto de um relógio, vai precisar de papel, caneta, tá? Para todos os seus alunos. Vai precisar também de Bíblia, ou então um dispositivo eletrônico que tenha a Bíblia, tá? E aí, a partir daí, você vai iniciar essa dinâmica explicando para os seus alunos que eles irão refletir sobre a prioridade que devemos dar ao reino de Deus. E também de que vocês vão usar o livro do profeta Ageu e a saída do povo de Deus lá do cativeiro, voltando para sua terra natal, como exemplo para entendermos melhor esse assunto. Tá bom, gente? Então, como é que você vai fazer? Bom, você vai pedir aos seus alunos que abram a Bíblia lá no texto de Ageu, capítulo 1, versículos do 1 ao 15. Tá? Então vocês vão abrir a Bíblia e vão ler junto esses versículos, tá? Destacando principalmente os versículos do 2 até o 11, mais ou menos. Depois da leitura, o que é que você vai fazer? Bom, você vai pedir aos seus alunos que reflitam sobre o texto e responda 3 perguntas que você vai fazer. A primeira pergunta é: o que o povo de Israel estava fazendo ao retornar do cativeiro? Segunda pergunta: qual era a resposta de Deus à atitude daquele povo naquela época? Terceira e última pergunta é: o que Deus prometeu ao povo caso eles mudassem de atitude? Bom, gente, são 3 perguntas bem interessantes. Primeiro, como eu disse, né, o que o povo de Israel estava fazendo ao retornar do cativeiro? A resposta é bem simples. O povo de Israel, ao retornar do cativeiro, eles estavam concentrados em reconstruir as suas próprias casas e cuidar das suas necessidades pessoais. Eles estavam negligenciando a construção do templo, que era a casa de Deus na época, né? Dando prioridade ao quê? Aos seus próprios confortos e interesses, em detrimento das coisas de Deus. Bom, isso é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta: qual era ou qual foi, né, a atitude de Deus em relação ao povo? Qual foi a atitude de Deus? Bom, Deus, através do profeta Ageu, chamou a atenção do povo para a sua falta de prioridade espiritual e ainda disse que, devido à negligência do seu povo em relação ao templo, eles estariam enfrentando dificuldades como escassez nas colheitas, falta de provisão e insatisfação geral. Então Deus explicou que essas dificuldades que eles estavam enfrentando na época era justamente a consequência direta deles colocarem os seus próprios interesses acima dos interesses de Deus. Já a terceira pergunta que você vai fazer para ele: o que Deus prometeu ao povo caso eles mudassem de atitude? Na verdade, o que Deus prometeu é que, se o povo mudasse de atitude e começasse a dar prioridade às coisas de Deus, reconstruindo o templo, Deus estaria com eles e os abençoaria e traria prosperidade de volta à vida de cada um deles. Deus assegurou que a sua presença estaria com eles e que ele traria paz e satisfação à vida de cada um deles, honrando-os por colocarem seu reino em primeiro lugar. Então, essa é a resposta que você deve trazer para os seus alunos.
É muito importante, gente, que você explique para os seus alunos que todos nós temos um tempo limitado a cada dia e que a forma como nós usamos esse tempo reflete as nossas prioridades. E aí você vai fazer o quê? Bom, apresentar o relógio para os seus alunos, tá? E explicar que esse relógio vai ser usado como ilustração para a dinâmica que você vai fazer. Bom, a partir daí, você vai distribuir papel e caneta para todos os alunos. Só que antes de você entregar esses papéis, você vai precisar fazer algo muito importante. O que é? Você vai colocar nesses papéis 10 perguntas que eu vou passar para vocês, deixando logo abaixo na descrição do vídeo, tá? Então, essas perguntas, elas vão servir de base para que você direcione toda a dinâmica. Por isso que você precisa contar quantos alunos você tem em sala de aula, ou aproximadamente quantos alunos, e já deixar essas respostas prontas em cada papel que você vai entregar para os seus alunos. É muito importante que você diga que eles, ao responder as perguntas, eles devem responder com toda sinceridade e com toda honestidade, tá? Então, qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: quais são as 3 atividades que mais ocupam o seu ritmo de tempo diariamente? Segunda pergunta: quando você tem um tempo livre inesperado, como você costuma usá-lo? Terceira pergunta: se você tivesse apenas uma semana de vida, como reorganizaria suas prioridades? Quarta pergunta: como você define o que é mais importante na sua vida? Quinta pergunta: como você sente que está colocando Deus e o seu reino em primeiro lugar? Por que sim? Ou por que não? Se eles responderem que estão realmente colocando o reino de Deus em primeiro lugar, eles vão responder sim, estou colocando. Então, por quê? Esse sim, eles têm que responder. E se não estão, por que não estão? Tá? Então essa é a quinta pergunta, né? Se eu não estou enganado. Bom, sexta pergunta: o que significa para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida prática, na sua vida diária? A outra pergunta: quais são os obstáculos que impedem você de dar prioridade às coisas de Deus? Sétima pergunta é: compartilhe uma experiência em que você sentiu que Deus honrou a sua fidelidade a Ele. A nona pergunta, acho que é a nona, se eu não estou enganado, é a nona, é: o que você acha que Deus está pedindo para você mudar ou ajustar em sua vida para colocá-lo em primeiro lugar? Décima e última pergunta: como você pode apoiar os seus amigos, os seus familiares, para que eles também priorizem o reino de Deus? Então, gente, são perguntas muito reflexivas, onde seus alunos vão pensar para responder, tá? Então, estas perguntas vão ser entregues para eles, e aí você vai dar um tempo para que eles possam responder. Depois que eles responderem, aí você vai fazer a leitura do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Explique que Jesus ele nos chama a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar em nossas vidas, acima de todas as outras coisas. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pedir para que os seus alunos eles observem a lista dele, de tudo que eles responderam, e percebam se eles verdadeiramente estão colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Dê um tempo para que eles possam refletir nisso. Pergunta aos seus alunos como ajustar a vida de cada um de nós para dar prioridade ao reino de Deus. Para isso é muito importante que eles sugiram ações práticas de como iniciar o dia, né? Como? Com oração, lendo a Bíblia, participando de um grupo de estudo bíblico, servindo a algum tipo de ministério na igreja. Então tem várias formas deles priorizarem o reino de Deus. Todos nós, gente, temos 24 horas por dia, mas a forma como nós usamos esse tempo revela muito sobre as nossas prioridades e também sobre os nossos valores, né? Imagine um relógio como esse aqui, ó, tá? O tic-tac constante desse relógio nos lembra que o tempo está sempre passando, independentemente de como nós estamos usando. E se nós olharmos para as nossas agendas diárias, muitas vezes nós percebemos
que nós dedicamos mais tempo, às vezes às redes sociais, às vezes aos entretenimentos, enquanto as coisas de Deus, como a oração, leitura da Bíblia, o serviço para Deus, fica em segundo plano. E Jesus ele nos ensina, em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então, esse versículo ele nos chama a reorganizar as nossas prioridades e colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar. Mas como é que nós podemos fazer isso na nossa vida prática, na nossa vida diária? E o que significa buscar Deus em primeiro lugar, ou então colocar Deus em primeiro lugar? Bom, você imagine que cada hora do seu relógio ela representa uma área da sua vida. Se o relógio fosse uma representação, né, como está aqui, ó, das suas prioridades, onde estariam as coisas de Deus? Estaria ocupando as primeiras horas do dia ou então em algum lugar entre as tarefas menos importantes? Então, colocar Deus em primeiro lugar não significa que nós devemos abandonar as nossas responsabilidades diárias. Não, pelo contrário, significa integrar Deus em tudo que nós vamos fazer. Significa começar o dia com uma oração, pedindo orientação, pedindo sabedoria. Significa reservar tempo para ler a Bíblia, mesmo que seja apenas alguns minutos. Significa encontrar maneiras de servir ao próximo, de servir a sua igreja, de servir ao reino de Deus, refletindo o quê? O amor de Cristo em todas as nossas ações. Por isso é muito importante refletirmos quais são as 3 atividades que mais ocupam o ritmo diário do seu tempo. Quando você tem um tempo livre inesperado, como você costuma usá-lo? Como você sente que está colocando Deus e o seu reino em primeiro lugar? Quais são os obstáculos que impedem você de dar prioridade ao reino de Deus? Gente, responder a estas perguntas pode nos ajudar a identificar aonde nós precisamos fazer ajustes nas nossas vidas. Talvez você perceba que fala muito tempo em coisas que muitas vezes não trazem nenhum valor eterno. E muito pouco, às vezes, falando das coisas de Deus. Deus ele promete honrar aqueles que colocam o seu reino em primeiro lugar. Quando fazemos do reino de Deus a nossa prioridade, ele cuida das nossas necessidades. Isso não significa dizer que nós não enfrentamos desafios ou dificuldades. Não. Mas significa que temos segurança de que Deus está conosco e suprirá todas as nossas necessidades conforme a sua vontade. Assim como o relógio bem ajustado, bem configurado, ele mantém um tempo constantemente, uma vida ajustada às prioridades de Deus funciona da maneira mais harmoniosa e plena também. Vamos buscar diariamente alinhar as nossas vidas com a vontade de Deus, colocando o seu reino em primeiro lugar. Quando fazemos isso, nós não apenas honramos a Deus, mas também experimentamos a paz e a plenitude que só Ele pode proporcionar. Olhe para o relógio, né? E veja mais o relógio da sua vida e ajuste as suas prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar e confie que Ele vai honrar esse compromisso, guiando e abençoando cada passo do seu caminho, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.